Números capítulo 33, e o versículo 14 diz: saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde o povo não teve água para beber. Amados irmãos e irmãs, vamos prosseguir estudando este maravilhoso assunto. Aqui nós vemos nesse capítulo 33 e o versículo 14 do livro de Números, que o Senhor coloca algo muito especial diante de nós. Agora o povo de Israel, eles saem de Alus, a 10ª estação, e eles foram para Refidim. E a Bíblia diz que aqui o povo não teve água para beber. Hoje, essa jornada aqui corresponde a Refidim. Aqui nós temos um fato muito curioso que o Espírito Santo de Deus coloca diante de nós. Porque aqui o Senhor diz que este povo, eles não tinham água para beber. Com certeza isso está diante de nós, porque o Senhor deseja chamar nossa atenção. Primeiro, quero que você saiba que a palavra Refidim é uma palavra que o seu significado faz contraste total com a forma com que aquele povo vivia diante de Deus. Porque a palavra Refidim no hebraico significa descanso, sustento. E a Bíblia diz que nessa jornada o povo não teve água para beber. Sem dúvida, essa palavra Refidim, que diz sustento, também ela significa suporte. É isso que significa no idioma hebraico. Então é interessante ver que foi Deus que guiou o povo de Israel para Refidim. Nós precisamos recordar essas jornadas, porque aqui nós sabemos que não foi Moisés que trouxe o povo a Refidim, mas foi o Senhor que os guiou até essa estação. Porque somente quando a nuvem levantava e seguia, assim também o povo teria que seguir de acordo com o mover da nuvem. Se você estuda, você descobre que de Dófica, que era a 9ª estação, até Alus havia 19 quilômetros. E de Alus até Refidim são mais 13 quilômetros. Portanto, a nuvem de glória se levantava. E assim ela se fez, ela se levantou de Alus, e ela percorreu 13 quilômetros pelo deserto, e chegou até a parte bem ao sul da península do Sinai, que é Refidim. Aqui aparece a penha de Horebe no Monte Sinai, na parte mais meridional, ao sul da península do Sinai. É assim que você vai descobrir, se você estudar a geografia bíblica. E ali se encontrava Refidim, o descanso, o sustento. E é justamente aqui, em contraste a este lugar, que o povo murmurou, porque não havia água. Nós vemos que aqui o povo chegou ao extremo, ali não tinha água para beber. É interessante como vamos ler no livro de Êxodo, que mesmo nesse lugar chamado Refidim, também é chamado de Massá, que significa prova, e é chamado também de Meribá, que significa rixa. Ou seja, são nomes distintos. Houve rixa, porque o povo foi provado. E sem dúvida, esse povo que foi provado, eles não puderam conhecer que Deus era o sustento deles, porque esse é o nome de Refidim. É justamente aqui, nessa situação difícil, onde o povo aparentemente não tinha água para beber, que Deus o estava provando. Quando depois Moisés edificou um altar a Jeová Nissi, isso é, Deus é a nossa bandeira. Esta jornada Refidim, de uma forma tipológica, ela é uma jornada cristológica por excelência. Deus quer nos ensinar algumas coisas acerca do seu Filho aqui no Velho Testamento, porque toda a Bíblia é uma revelação de Cristo. É por isso, nós precisamos estudar esta jornada com a ajuda do Espírito Santo para poder aprender algumas verdades acerca da vida de Cristo dispensada a nós. Porque aqui o povo está com sede. Isto é, o povo agora está fora de si. Porque aquele povo era um povo que sempre murmurava, aquele povo não conhecia o caráter de Deus, os caminhos de Deus. Aquele povo não tinha como sobreviver naquele deserto, a não ser que Deus, através da rocha, pudesse prover água para eles. E nós sabemos que a rocha foi ferida, e Deus proveu água para eles. Aqui nós temos uma figura de Cristo, a rocha ferida.
aquele que veio e tornou-se, por excelência, a provisão de Deus para nós. É isso que revela-nos Refidim, sustento, suporte, em meio a uma situação tão difícil. É isso que Deus quer nos ensinar. Aqui nós vemos a questão da nossa salvação em primeira instância, porque a salvação do princípio ao fim, ela não é um resultado da obra ou vontade do homem, mas a nossa salvação é um ato soberano da graça de Deus. Ele é Deus na nossa salvação. Em seu eterno decreto de predestinação, ele planejou a salvação. Ele realmente obteve a salvação enviando o seu Filho para morrer por nós, lá na cruz. E ele aplica essa salvação ao coração de cada um de nós, dando-nos vida, nós que somos o seu povo, através da poderosa obra de graça que o Espírito Santo realiza. A salvação não é segundo o desejo do homem, e nem mesmo segundo o pedido do homem, e não tampouco uma resposta divina a algo que exista no homem. É muito mais do que isso. Se você lê o capítulo 1 de Efésios, você vai ver que, segundo este capítulo, você vai ver que a salvação é uma obra completa de Deus. Nosso querido Deus foi movido por sua graça, misericórdia e compaixão para nos salvar. A salvação é para a glória de Deus. O que nos deixa espantados é que Deus teve propósito de revelar essa glória em nós e através de nós na salvação. Nessa salvação fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, para que nos tornássemos filhos de adoção, para que fôssemos para o louvor da glória da graça de Deus. É isso que você vai ver em Efésios capítulo 1. São essas verdades impressionantes, estonteantes. São essas verdades que Deus deseja mostrar para nós aqui em Refidim, que Ele é a nossa salvação. Nós estávamos perdidos, sem poder fazer nada por nós mesmos, mas Ele veio e nos salvou em seu Filho Jesus. Portanto, amados irmãos e irmãs, no capítulo 17 e também o capítulo 18 do livro de Êxodo, esses dois capítulos correspondem à estação de Refidim. Nessa estação nós vamos ver três principais pontos. Primeiro, aqui nós temos o primeiro ponto, que tem a ver com a rocha de Horebe. Depois nós temos o segundo ponto, que tem a ver com a guerra contra Amaleque e o levantamento do altar a Jeová Nissi. Também temos um terceiro aspecto, que tem a ver com a nomeação de juízes por parte de Moisés. Estas são as três etapas de Refidim. A primeira, a penha de Horebe; a segunda, a guerra contra Amaleque e o altar levantado a Jeová Nissi, revelando que o Senhor é a nossa bandeira. E a terceira parte, o estabelecimento de juízes em Israel. Então, amados irmãos e irmãs, vamos fazer uma sequência lendo esses dois capítulos e fazendo alguns comentários daquilo que o Espírito Santo nos dirigir, para que venhamos aprender algumas verdades do ponto de vista da espiritualidade cristã, onde nós seremos edificados mais e mais para a glória de Deus em Cristo Jesus. Veja que em Êxodo 17, o versículo 1 diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas. A palavra jornadas aqui significa estações no hebraico. Aqui é uma referência à dófica e à luz. Segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Essas jornadas são conforme o mandamento do Senhor. Não foi que Moisés se perdeu no deserto. Não foi porque o povo saiu da direção de Deus, de modo algum. Deus os conduziu a uma situação onde se deram conta que não tinham água para beber. Aqui, Deus mostrou algo para eles. Por que Deus os conduziu a um lugar onde eles viram que não tinham água para beber? Porque Deus sempre quis se revelar nas circunstâncias mais difíceis para esse povo, como provisão para eles. Deus queria que esse povo olhasse para Ele e não para suas necessidades. Irmãos, irmãs, isso tem que falar profundamente ao nosso coração.
Porque a nossa tendência, em primeira instância, sempre é olhar para as nossas necessidades, depois olhar para Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: olhando firmemente, nós temos que olhar firmemente para o autor da nossa salvação. Isso significa que nós temos que olhar de tal modo que não podemos mais tirar os olhos dele. E porque tiramos os olhos dele é que nós afundamos, como aconteceu com Pedro, quando ele afogou, quando ele estava andando sobre as águas. Ele viu o Senhor Jesus andando e ele foi ter com o Senhor. E a Bíblia diz que ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para as ondas. Quantos de nós somos assim? Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós temos vivido assim? Olhamos as circunstâncias, olhamos para os problemas, eles existem. Nós não podemos negá-los, eles estão aí. As circunstâncias estão aí, os problemas estão aí, as lutas estão aí, há gigantes na terra, sim. Isso aconteceu também com Davi e Golias, mas diferentemente, Davi não olhou para o tamanho de Golias, Davi olhou para o tamanho de Deus. Aqueles 12 espias que foram espiar a terra, quando eles estiveram em Jericó, eles ficaram espantados com o tamanho dos gigantes que haviam na terra de Canaã. Quando eles foram espiar a terra, estiveram também em Jericó e depois olharam a terra, eles ficaram espantados com o tamanho das cidades, com o tamanho dos gigantes, com todas as dificuldades. Eles não olharam para a palavra de Deus. Irmãos, irmãs, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo dê testemunho desta palavra no nosso coração. Há circunstâncias difíceis? Há. Há tribulações? Há. Há provas? Há. Mas uma coisa nós não podemos ter dúvida, que é Deus que nos conduz, é Deus que nos leva a passar por certas provas, não para nos reprovar, mas ao contrário, para que nessas provas Ele venha se revelar. Nessas provas nós iremos conhecer sua abundância, iremos conhecer seu caráter, iremos conhecer sua fidelidade, iremos conhecer que tudo está em suas mãos. A lei de Deus aqui, para esse povo, é a lei do descanso. Lembra? Lá no deserto de Sim, aonde a Bíblia diz que Deus havia dado sua lei para este povo. Eles estavam a caminho do Sinai. Nós sabemos que a lei mosaica foi dada no Sinai. Mas em Refidim, a Bíblia diz que Deus havia dado para eles também a lei. E que lei era essa? Era a lei do descanso. Deus queria que esse povo descansasse nele. Deus queria se revelar para que esse povo tivesse intimidade com ele. Enquanto Deus queria intimidade com esse povo queria de Deus utilidade. Eles queriam um Deus utilitário. Eles queriam ter um Deus para a satisfação dos seus desejos. Eles não queriam um Deus para a comunhão. Eles não queriam um Deus para um relacionamento íntimo e duradouro. Não. Eles queriam um Deus como muitos de nós queremos hoje. Um Deus que serve como nosso amuleto religioso. Irmãos e irmãs, Deus é indomável. Deus não se deixa domar pelas nossas circunstâncias, pelas nossas necessidades, pelo nosso coração desprovido de comunhão e de verdade. Deus não se permite a isso. Deus não se sujeita a essa situação. Ele é soberano. E você precisa conhecer Deus nas circunstâncias mais variadas e difíceis pelas quais você tem passado. Enquanto nós olhamos muito para as nossas necessidades, geralmente somos consumidos por elas. E é aqui onde a nossa fé desvanece, desfalece. Precisamos ter uma vida bíblica, uma vida de acordo com a palavra de Deus. É isso que você tem que conhecer aqui em Refidim. Era justamente isso que Deus queria do seu povo. Essa era a verdade que Deus estava trazendo para aquela nação. Era essa a revelação que Deus queria que eles aprendessem. É Deus que conduz. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a verdade suprema que você tem que aprender em meio às provas, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias mais difíceis pelas quais você tem passado. Entenda que uma mão soberana e que Deus, na sua sabedoria, está te conduzindo e Ele será glorificado em todas as coisas.
Compreenda isso. Compreenda que Ele é propósito, compreenda que Ele é verdade, compreenda que Ele é vida, compreenda que Ele é o caminho, compreenda isso. Se você se perde nessa visão de Deus, você vai viver um cristianismo cheio de obsessão e religiosidade. Que você entenda o caminho da realidade espiritual pela qual Deus deseja se revelar. Deus não vai se enquadrar dentro de uma religião que você está construindo na sua própria mente. Deus não vai se enquadrar dentro dos parâmetros que as religiões cristãs têm tentado conduzi-lo. Deus não se doma, Deus não se deixa envolver por isso. Ele é um Deus soberano, Ele é o nosso Pai. E Ele deseja nos conduzir para uma vida de glória e de intimidade com Ele. E você tem que ver isso. Se você não vê, lamentavelmente, você vai sofrer muito. Você vai ficar muito tempo na prova, você vai ver que sua vida está sendo reprovada dia após dia, e você não vai saber o que é ser transformado de glória em glória. Que Deus, de uma forma gloriosa, esteja aqui agora, nessa primeira palavra acerca de Refidim, Ele esteja abrindo o teu coração para poder manifestar a palavra dEle aí dentro, para poder te ganhar, para que Ele possa ter caminho para prosseguir na sua vida e te abençoar mais e mais, te levar a viver uma vida cristã madura, uma vida que realmente esteja de acordo com o padrão do caráter de Deus. Que Ele te abençoe rica e poderosamente. Prosseguindo aqui na 11ª jornada, Refidim, no capítulo 17 do livro de Êxodo, versículo 1 diz: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, aqui está falando de Dófica e a Luz, que nós já estudamos, segundo o mandamento de Jeová, acamparam em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Meus irmãos e irmãs, essas jornadas são conforme o mandamento do Senhor. Essas jornadas não foi que Moisés se perdeu e foi chegando a cada uma delas, não. Eles iam aonde a nuvem do Senhor os guiava. Deus conduziu o povo a uma situação onde se dera conta da necessidade que eles tinham de Deus, da graça de Deus, da intervenção de Deus, da provisão de Deus. Isso é muito importante, porque em nossa vida, às vezes, Deus nos leva a um lugar onde nós não podemos fazer nada, onde nós somos levados a ver o fim de nós mesmos, onde nós simplesmente chegamos ao fim da nossa força. É aqui que nós precisamos compreender a mão misteriosa de Deus nos conduzindo. Porque quando Deus os conduziu
para essa experiência em Refidim, Deus queria ali revelar-lhes algo mais acerca da sua graça, algo mais de Cristo. Notem que Deus os conduziu aonde não havia água, onde estavam praticamente à mercê da morte. Aqui nós vemos que eles estavam numa situação de completa impossibilidade humana. Aquele povo não tinha água para beber, e foi ali que Deus levou esse povo. Porque Deus sabia que aquele povo estava cego, aquele povo não tinha o entendimento acerca do caráter de Deus, daquilo que Deus desejava revelar-lhes. Eles só conseguiam ver o problema, por isso que eles se levantaram contra Moisés. Olha o que diz o versículo 2 de Êxodo 17. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse-lhe: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Amados irmãos, aquele povo não podia ver a Deus. Eles não conheciam os caminhos de Deus. Ainda que Deus estivesse ali, eles não podiam ter uma visão clara da presença de Deus. Embora Deus sempre os estivesse guiando por meio da nuvem, eles não tinham discernimento da presença de Deus. O Salmo 81 e o versículo 7 diz assim: te provei junto às águas de Meribá. Foram provados ali em Meribá. Meribá no hebraico é massá, prova. Então diz ali que o povo contendeu com Moisés, contenda, rixa. Eles colocaram a culpa em Moisés. E Moisés disse para eles: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Nós temos essa mesma experiência na pessoa do Senhor Jesus, quando ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1. O Senhor Jesus esteve no deserto e teve fome. E veio o diabo e lhe disse: se és filho de Deus, diz a estas pedras que se convertam em pão. Nós vemos que ali o Senhor Jesus sofreu várias tentações. Mas o Senhor, o que ele respondeu? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas se vocês querem ver onde foi que o Senhor aprendeu essa resposta, foi em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O Senhor Jesus estava no deserto e ele não tinha o que comer. Mas ele não fez nada de si por si mesmo. Ele não protestou contra o Pai. Satanás o tentou e ele lhe disse: escrito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso está em Deuteronômio 6,16. E esse texto está relacionado a quê? Está relacionado à tentação do deserto. Irmãos e irmãs, o Senhor passou pela prova que Israel não passara. Israel não foi aprovado nessa prova. Mas o Senhor Jesus foi fiel e confiou em Deus. Ele estava no deserto. E ele disse lá no versículo 4 de Mateus 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, enquanto Israel questionava a presença e os cuidados de Deus, o Senhor confiou sua vida na palavra de Deus. Quando ele foi duramente tentado pelo diabo, ele confiou sua vida ao poder da palavra nele. Este era o seu alimento. Em Mateus 4,3, diz que o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos a guerra espiritual no deserto. Na perspectiva daquilo que o Senhor Jesus enfrentou. Aqui não é uma disputa de poder entre duas forças que se digladiam, buscando provar quem é mais forte, quem é o maior. Antes, é um conflito entre Deus, o Deus que ama gratuitamente e incondicionalmente, e o nosso inimigo, o acusador das nossas vidas, que usa todos os recursos possíveis para provar a impossibilidade deste amor. Veja algo impressionante aqui, amados irmãos e irmãs. Quando Satanás se aproxima do Senhor Jesus para tentá-lo, a primeira pergunta que fez foi: se és filho de Deus. A dúvida lançada não era em relação ao poder que o Senhor Jesus tinha para poder transformar pedras em pães.
ou saltar do alto do pináculo do templo e ordenar aos anjos que lhe socorressem. A dúvida era em relação à voz que ele acabara de ouvir lá no Jordão, aí mesmo, no versículo 17 do capítulo 3. Quando vem aquela voz do Pai e diz: este é meu filho amado. Agora, aqui, o que Satanás está fazendo? Ele está questionando o poder dessa voz. Ele está questionando esta relação. A tentação não era em relação ao poder que Jesus tinha de transformar pedras em pães, mas se de fato ele era o filho amado do Pai. A preocupação aqui que nós temos que atentar nas palavras de Satanás não está no poder do Senhor Jesus, mas na sua intimidade com o Pai, no seu relacionamento com o Pai. Porque na tentação ele queria era colocar dúvidas, ele queria arruinar a relação única do filho com o Pai. É aqui onde muitos de nós não compreendemos, porque somos tentados. A questão dessa tentação aqui não está relacionada, eu me refiro à tentação do povo de Israel lá no deserto, de Refidim. Não está relacionado nas provisões de Deus, mas no relacionamento de Deus com este povo. Isto é, Deus tirou Israel do Egito para matá-los de sede ali em Refidim. Esse é um Deus que ama. Quantas vezes essa voz acusadora, maligna, vem no nosso coração para questionar em nós o amor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Quantas vezes nós somos confrontados por esse tipo de guerra espiritual dentro de nós, quando passamos por lutas, por privações, por provações, por tribulações, por situações inesperadas, de desemprego, de enfermidade, ou até mesmo da morte. E essa voz vem para dentro de nós e questiona esse amor, se somos filhos de Deus, se Deus realmente é Pai. Amados irmãos e irmãs, escute isso. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Não é porque estamos passando por duras provas, deixamos de ser filhos. Não é porque Ele nos leva, nos conduz a situações onde somos provados, é que Ele deixa de ser nosso Pai. Em Romanos capítulo 8 e o versículo 16, Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E isso não pode estar em dúvida. A mesma dúvida que Satanás lança contra a pessoa do Senhor Jesus na provação do deserto que ele passou, é a mesma dúvida que ele lança. Não é quanto às coisas nas quais nós somos confrontados, mas em relação ao amor de Deus, à fidelidade de Deus, ao caráter de Deus. O que Satanás quer macular é justamente isso. Ele quer macular em nós o testemunho de Deus, ele quer macular em nós o caráter de Deus, nossa confiança, nossa dependência. É isso que ele quer macular. E é aqui onde nós precisamos ser cuidadosos. É aqui onde nós precisamos ser circunspectos. É aqui onde nós precisamos ter discernimento para que nós não sejamos enganados. Agora veja, meus irmãos e irmãs, no aspecto espiritual da lição que nós temos que tirar para a nossa experiência cristã hoje, é que o Senhor Jesus é o contraste. O Senhor Jesus é a resposta para essa condição do deserto, aqui em Refidim. A lição que nós aprendemos aqui. Veja que Moisés diz para esse povo: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Note que contender é tentar Deus, é duvidar da sua presença, é duvidar da sua provisão, do seu cuidado, é duvidar da sua fidelidade. É isso que Moisés está falando. É como se eles desconfiassem do zelo, do cuidado, do amor e da graça de Deus por eles. Eles ali não estão se dando conta de que, de fato, eles estão provocando a ira de Deus. No Salmo 81, diz que o Senhor foi provocado. Em Êxodo 17, 3, diz: assim que o povo teve sede, murmurou contra Moisés e disse:
Porque nos fizeste subir do Egito para matar-nos de sede, a nós e a nossos filhos. Como se dissesse, amados irmãos e irmãs, estávamos melhor lá no Egito, isto é, quantos de nós muitas vezes olhamos para um momento de luta, tribulação, provação, um momento de deserto, e chegamos até mesmo a dizer que nossa vida no mundo era melhor. Isso é uma tragédia. Quantas pessoas dizem isso? Quando estavam no mundo não tinham tantos problemas assim, mas agora que são cristãos, eles não têm sentido a bênção de Deus. Agora que eles estão vivendo a vida cristã, eles se sentem numa situação mais difícil. Isso é uma artimanha maligna para capturar o seu coração, para perverter sua fé. Esta é uma emboscada satânica para levar você a viver uma vida cristã medíocre. Nossa vida cristã, ela não é vivida por vista, ela é vivida por fé. E é isso que Deus quer mostrar para você. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor. Veja o versículo 4 de Êxodo 17. Que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então, versículo 5. Disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Que passagem maravilhosa! Se você abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo 4, diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Aqui mais uma vez, enquanto eles murmuravam, estava diante deles uma manifestação, uma tipologia, uma sombra de uma realidade a qual Deus um dia iria manifestar em glória. Ali estava uma pedra, e a Bíblia diz que aquela pedra era Cristo. Assim também como o maná que era uma sombra, uma figura, uma tipologia de Cristo. Nessas coisas há um conteúdo espiritual que eles não podiam imaginar. Eles não podiam entender a profundidade, a grandeza da manifestação e da expressão de Deus nessas coisas. Amados irmãos, quantas vezes nós também somos ignorantes quanto às verdades espirituais? Quantas vezes o nosso coração não consegue entender o espiritual dentro do natural? Quantas vezes nós não conseguimos ver a realidade espiritual dentro de um contexto natural? Assim também aquele povo não viu. Aquele povo olhava para aquela pedra e eles não puderam ver nada mais do que uma rocha fluindo água. Mas no aspecto espiritual diz que a rocha era Cristo. É isso que Deus deseja mostrar para nós. Esta verdade estupenda, impressionante que Deus deseja conduzir para dentro do nosso coração. São essas experiências impressionantes que muitos cristãos não têm porque eles só vivem o natural. Eles não conseguem dimensionar no natural o espiritual. Eles não conseguem compreender o que é sombra e o que é realidade. Hoje muitos vivem na sombra, mas não sabem o que é realidade. E é isso que Deus deseja nos mostrar. É isso que Deus deseja infundir dentro de nós. Nós precisamos ser resgatados, libertados de uma vida cristã medíocre, de uma vida cristã cheia de símbolos, de coisas naturais, mas sem verdades, sem realidades espirituais. O viver do Novo Testamento é um viver mais profundo, é um viver real, não é um viver de sombras, mas é um viver de realidade. Mas essas coisas, como dizem a Bíblia, foram escritas para o nosso ensinamento. Veja, é isso que diz a Bíblia, em Romanos capítulo 15, e o versículo 4. Essas coisas foram escritas para o nosso ensino, isto é, para que nós pudéssemos aprender, para que pela paciência, consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Essa palavra esperança no grego é elpis. Significa a realidade das coisas vindouras. Essas coisas estavam ali para poder revelar-nos a realidade das coisas vindouras. Cristo é a realidade daquilo que o Pai prometeu. Essas coisas apontavam para Cristo, as verdades de Cristo estavam ali, mas eles não viram. Irmãos e irmãs, que nós também não sejamos como este povo, um povo religiosamente perdido neles mesmos, perdido em nós mesmos, equivocados na nossa visão, equivocados na nossa espiritualidade, equivocados na nossa fé, na nossa vida cristã. Que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa levar-nos a ver aquilo que é realidade espiritual, que o Senhor nos dê olhos bíblicos, para que a palavra de Deus deixe de ser apenas um livro branco com letras pretas, mas que seja uma palavra viva, eficaz, poderosa, penetrante, cortante, transformadora. Que Deus fale ao seu coração e te abençoe através da sua poderosa palavra. Vamos dar continuidade no estudo da jornada do povo de Israel pelo deserto. Nós estamos estudando a 11ª estação, que é Refidim, onde Deus conduziu o povo, e a Bíblia diz que ali não havia água para o povo beber. E o povo se levantou contra Moisés. E no versículo 6 de Êxodo 17 diz assim: quando Deus conduz Moisés para a rocha, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ainda vamos ler Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 4. Esse capítulo é um cântico de Moisés, que está assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Ainda vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, isto é, de uma rocha espiritual que o seguia. E a rocha era Cristo. Então nós vemos aqui algo muito maravilhoso nesses textos que lemos. Vemos que naquele momento difícil, naquele momento de morte, de desespero, de angústia, de incredulidade, aparece a rocha no deserto. E essa rocha é uma figura de Cristo, a nossa salvação. Deus demonstra sua presença ali. Aquele povo não cria na presença de Deus, mas Deus estava presente na rocha, assim como também Deus estava em Cristo, nos salvando. Este episódio nos reverte para o capítulo 4 de João, quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher samaritana. E a Bíblia diz que quando o Senhor chega até aquele poço de Jacó, vem aquela mulher buscar água. E a Bíblia diz que o Senhor pede àquela mulher que lhe dê água. Ela disse para o Senhor Jesus: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?
O Senhor Jesus vira para aquela mulher e disse: ah, se conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede água, tu lhe pediria água, e eu te daria água, e a água que eu te der vai formar em você uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Esta é a verdade espiritual daquilo que nós podemos ver nessa experiência de Horebe, da rocha ferida. Aqui vemos Deus conduzindo o seu povo através de uma situação difícil, para que esse povo pudesse conhecer mais do glorioso poder de Deus, como mais do caráter de Deus, mais da pessoa de Deus. Deus disse para Moisés: eu estarei diante de ti ali sobre a rocha em Horebe. Moisés era um homem de fé. Ele creu nessa palavra. Ele foi até a rocha. Ele tocou com o cajado na rocha. Ele obedeceu à voz de Deus. E a rocha fluiu água, porque Moisés creu. Isto é uma maravilha, amados irmãos e irmãs. Essa é a grande verdade. Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel. O versículo 7 de Êxodo 17 diz que chamou aquele lugar Massá. Massá quer dizer prova. Massá e Meribá. Meribá é rixa, porque o povo contendeu com Deus. Aquele povo que não conheceu o caráter de Deus, eles contenderam com Deus porque não conheciam Deus. Eles tentaram o Senhor. Mas uma coisa é certa. Quando nós estudamos a Bíblia, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 17, nós podemos ver um pouco dessa experiência, dessa ignorância, dessa incredulidade, dessa mediocridade desse povo. Deus estava ali se revelando a eles, mas eles não viam Deus. Eles estavam ali diante da graça e da presença de Deus sobre aquela nuvem, mas eles não podiam entender que Deus estava sobre aquela nuvem conduzindo eles. Eles não podiam ver isso. Portanto, aqui em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 17, nós podemos ver algo, porque o desejo de Deus era levar aquele povo para um descanso, para um desfrute, para sua satisfação, para o seu prazer. Eles não entendiam. Irmãos e irmãs, nosso coração é assim. Quantas vezes nós não compreendemos a razão por que passamos por muitas provas, lutas, tribulações. Vamos ler Hebreus. Creio que isso pode nos ajudar, pode nos corrigir. Versículo 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. A palavra prova aqui é dokimazo no grego. Isso significa ver se uma coisa é genuína ou não. E viram as minhas obras por 40 anos. Olha essa frase, viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Olha essa outra frase, não conheceram os meus caminhos. Aqui nós temos que atentar para alguns princípios importantes. Primeiro, Deus diz que a murmuração daquele povo era uma clara demonstração de incredulidade. Eles fizeram aquilo para provar a veracidade do caráter de Deus. Segundo, veja que o versículo 10 diz: por isso me indignei contra essa geração. No grego indica um motivo. E qual foi o motivo pelo qual Deus se indignou contra eles? A parte final do versículo 9 de Hebreus 3 responde: vira as minhas obras por 40 anos. Ora, qual é o problema aqui? Veja o final do versículo 10. Não conhecer os meus caminhos. Precisamos saber qual é a diferença das obras de Deus e dos caminhos de Deus. O Salmo 103, versículo 7 diz: e manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Note essa palavra, caminhos. No hebraico, essa palavra é derek. A primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia está em Gênesis 3, 24. Segundo os grandes eruditos, todas as vezes que uma palavra é mencionada pela primeira vez na Bíblia, geralmente ela estabelece ali o seu princípio. Então veja Gênesis 3, 24. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada
que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha a palavra caminho. Espiritualmente falando, quando Deus revelou os seus caminhos a Moisés, ele na verdade estava revelando o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida era o caminho para o conhecimento de Deus, era o caminho para a intimidade com Deus, era o caminho do desfrute de Deus. Aquele caminho que Adão recusou conhecer foi o caminho que Deus revelou para Moisés desfrutar Deus como seu alimento. Na história do povo de Deus, nós encontramos duas classes de pessoas. Aquelas que somente conhecem os feitos de Deus, as obras de Deus, e aquelas que conhecem os caminhos de Deus. E o que significa conhecer os caminhos de Deus? Seus caminhos revelam sua intimidade, revelam o segredo do seu coração, revelam para nós o mistério da sua vontade, revelam para nós o seu estupendo propósito. Seus caminhos são os meios que Deus utiliza para revelar os segredos que há dentro do seu coração, propósito mais elevado que há dentro dele para nós. Seus caminhos são seus métodos para fazer aquilo que ele decidiu fazer em relação a nós. Fala dos seus tratamentos para conosco, pelo intermédio dos quais ele realiza seu propósito. Agora, conhecer as obras de Deus é conhecer unicamente só o poder de Deus, a soberania de Deus. Amém por isso. Só que nós não podemos parar aqui, porque conhecer apenas as obras de Deus significa ficar na periferia do nosso chamamento. E nós não iremos conhecer o propósito para o qual nós fomos destinados e chamados. O grande perigo, amados irmãos e irmãs, na vida cristã, é em querermos egoisticamente desfrutar do poder de Deus, das bênçãos de Deus, não buscando conhecer os caminhos de Deus e nem mesmo com isso cooperar com o seu propósito. E veja que Israel, durante 40 anos, ele só conhecerá as obras de Deus. Agora, retornando para Hebreus 3, olha o versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui é a palavra sabá, o sábado como dádiva. Porque quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a seguir, vemos que no sétimo dia Deus descansou. Ele fez o mundo em 5 dias. No sexto dia ele criou o homem, no sétimo descansou. O sábado era o desfrute de Deus. O sábado era a satisfação de Deus, porque agora ele tem o homem segundo a sua imagem e semelhança para o seu governo. Mas desde que o homem pecou, Deus perdeu a sua satisfação no homem. Deus ainda não havia reivindicado o sábado no homem. E agora em Êxodo 16, quando o povo estava lá no deserto de Sim, Deus retorna a questão do sábado e coloca o sábado para o homem. E ele colocou o sábado como dádiva e não como lei. Como lei nós só vamos ver lá no Sinai. Então agora Deus coloca no capítulo 16 de Êxodo o sábado, porque ele agora queria que o sábado fosse o desfrute do homem com Deus. Antes o sábado era o desfrute de Deus no homem. Agora o sábado é dado como desfrute do homem com Deus. Isso é tão rico, é tão impressionante. E é isso que o capítulo 3 de Hebreus está falando. Descanso aqui fala da intimidade de Deus com o homem, da satisfação de Deus com o homem, do prazer de Deus com o homem. É isso que nós vemos aqui. É isso que Deus está revelando para nós aqui. Não entrarão no meu prazer, no meu descanso, na minha satisfação. O versículo 12 de Hebreus 3 diz, tende cuidado. A palavra cuidado aqui fala de discernimento, vigilância. É a palavra blepo na língua grega. Tende cuidado, irmãos. Tende discernimento, vigilância. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso. A palavra perversa aqui é poneros, condição má. Coração de incredulidade, que vos afaste. Afaste aqui no grego é apistemes. Fala de apostasia, de indiferença. Vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação.
O termo provocação no grego aqui é parapikrasmo, significa insulto, afronta, reverência, petulância, atrevimento. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ó irmãos e irmãs, essas são palavras de solene advertência para nós. Aqui nós temos que ver duas coisas. A primeira coisa que nós temos que notar aqui é a incredulidade. Porque nenhum coração é mais perverso que um coração de incredulidade. Nada ofende tanto a Deus quanto a nossa incredulidade. A incredulidade é a pior arma maligna em nós que impede de vivermos uma vida de intimidade com Deus. Uma definição de incredulidade é a tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Isso é tão sério. Quando Deus olha para nós e Ele vê a incredulidade, isso faz com que Deus não prossiga em nós, porque a incredulidade insulta e ofende a Deus. Todo pecado viola a lei justa de Deus, mas alguns pecados insultam o próprio Deus. E esse pecado nós podemos chamar de incredulidade. E a segunda coisa que nós temos que ver nesses textos de Hebreus é o coração perverso. Quando lemos aqui em Hebreus sobre coração perverso, no versículo 12 do capítulo 3, vemos que esse termo descreve uma condição geral. O vocábulo coração é muito comum no Antigo e no Novo Testamento, fazendo referência ao homem interior. Frequentemente está relacionado à parte emocional e intelectual do homem. Quando o coração endurecido, vemos a ordem de desvio gradual: pecado, mente iludida, coração endurecido, incredulidade e apostasia. Quando o escritor dessa epístola exorta os irmãos quanto ao coração perverso, ele mostra a consequência disso, que é: vos afaste do Deus vivo. O vocábulo afaste fala de apostasia, de indiferença, de menosprezo. É por isso que a incredulidade é um pecado que afronta a Deus diretamente. É duvidar de Deus, da sua obra, dos seus caminhos. Por isso nós precisamos ser cuidadosos quanto à nossa vida, para que não sejamos enganados na hora da prova, na hora das tribulações. Precisamos confiar, crer que Deus vai se revelar, se manifestar como nosso Salvador. Não foi na fornalha que ele se manifestou a Sadraque, Mesaque e Abednego? Não foi na cova que ele se revelou e se manifestou a Daniel? Assim também é conosco. Que nós possamos crer, que nós possamos sempre manifestar e expressar nossa fé nele e saber que ele é soberano para nos conduzir por situações que ele sabe que nós podemos ser conduzidos, porque somente ele nos sustenta com as suas mãos. A mesma mão que nos conduz é a mesma mão que nos segura e nos sustenta. Que Deus, mais uma vez, aqui no programa Celebrando Deus, que Ele mais uma vez fale ao seu coração e te abençoe rica e poderosamente. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir nesta hora que a tua palavra aprofunde em nós, prossiga para dentro de nós na revelação da tua vontade, na manifestação do teu querer. Senhor, nós necessitamos tanto de Ti. Senhor, nós precisamos tanto Te conhecer, porque nós temos uma tendência a um coração incrédulo, a um coração perverso, a uma vida indiferente a Ti. Senhor, não permita que o inimigo tenha qualquer êxito em nossa vida. Que a Tua palavra libertadora nos alcance nesta hora, no nome de Jesus. Abençoe cada pessoa com a Tua palavra. Abençoe cada vida agora com o Teu falar, em nome de Jesus. Graças a Deus por tudo que Ele trouxe a nós, por tudo que Ele ministrou a nós, nessa tarde do programa Celebrando Deus. Meu desejo é que essa palavra prossiga, continue dentro de você, te conduzindo, revelando mais de Deus, levando você a uma profunda reflexão sobre a maneira como Deus tem te conduzido e tem permitido situações na sua vida para que Ele mesmo venha a ser glorificado. Confie que é Deus que está agindo, confie que é Deus que está falando, confie, não duvide dele. Não há nada mais perverso na vida de um cristão do que um coração incrédulo, coração que nos afasta de Deus. Que Deus possa te socorrer, te ajudar, te abençoar nessa tarde, aqui no programa Celebrando Deus. Eu tenho que ir, mas deixo a todos meu forte abraço
Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo programa Celebrando Deus. Graças ao Senhor, porque mais uma vez nós podemos continuar estudando mais uma maravilhosa estação por onde o povo de Israel esteve naquela peregrinação de 40 anos pelo deserto. Vamos estudar a 11ª estação, que é Refidim. Essa estação que nós já temos estudado em algumas lições passadas. Hoje, mais uma vez, pela graça do Senhor, nós vamos dar continuidade. Por isso, temos que ler Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, que vai nos mostrar um outro aspecto de Refidim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aqui fala de autoridade espiritual. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aqui nós vemos que no momento de crise espiritual, Satanás, usando Amaleque, aproveitou daquele ambiente de provocação, de tentação, aquela situação difícil, quando Deus estava provando Israel. A Bíblia diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aqui, amados irmãos e irmãs, quero que vocês notem aonde Satanás escolhe pelejar. Em outra passagem da Bíblia diz que veio para agarrar os mais fracos, os que estavam ficando para trás. Esse é o momento em que Satanás começa o seu ataque. Ali, quando parece que o Senhor não está, quando o povo está desconfiando da presença de Deus, quando existe todo esse ambiente de crise espiritual. Mas aqui também nós podemos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, nós temos que considerar que, espiritualmente falando, no aspecto bíblico, Amaleque é uma figura da carne. Mas aqui também nós temos uma extraordinária, grandiosa figura da cruz de Cristo. A Bíblia diz que enquanto Moisés esteve com as mãos estendidas, aqui nós temos uma figura de Cristo na cruz, aqui nós temos uma figura da cruz de Cristo. A Bíblia diz que Israel prevalecia. Então logo abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Isto é, se não estivéssemos com esse grande exemplo aqui, nós não poderíamos extrair tamanha lição para nós hoje. E graças ao Senhor por esse episódio, porque aqui nós temos uma luta da nossa carne
de acordo com o fundamento da cruz. Amaleque fala da nossa carne, mas aqui mostra que nós devemos olhar para a cruz, porque se não for pela obra da cruz, se nós não olharmos para a cruz, nós seremos derrotados. Nós temos que ter os nossos olhos fixos na cruz de Cristo, isto é, na obra do Senhor Jesus por nós. Só assim nós poderemos prevalecer contra a carne. Quando a cruz não estava prevalecendo, Amaleque prevalecia. Então a Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés: escreve isso para a memória no livro. Repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. É o versículo 14. Veja que esse é um incidente no qual Deus está interessado. Ele quer que isso fique escrito para a memória. Deus quer que nós tenhamos uma atenção especial quanto a esse episódio, porque isso fala hoje ao nosso coração. Quando eu e você entendermos isso, que existe uma luta contra a nossa carne, uma luta que o diabo sempre impôs com o propósito de nos enfraquecer, e geralmente são em momentos de dúvidas, são em momentos onde nós estamos sendo provados que ele aproveita. Quando Deus estava provando o seu povo, Satanás aproveitou. Muitas vezes era um momento de luta, de tribulação, de prova, onde Deus nos coloca, é que o inimigo aparece para poder agir na nossa carne, para poder nos enfraquecer mais e mais. E a Bíblia diz, um outro detalhe que nós temos que notar no versículo 15, é que Moisés edificou um altar e chamou esse altar: o Senhor é a minha bandeira. Isto é, o Senhor é o nosso estandarte. Ou seja, é Ele que vai adiante de nós. Ele é a nossa vanguarda, Ele é a nossa bandeira. Foi o Senhor que conduziu o povo de Israel a essa experiência. Foi o Senhor que quis ensinar algo para Israel nessa prova. Aqui nós vemos que se nós cremos, a rocha flui. Essa foi a experiência anterior a essa experiência de Amaleque, quando eles não tinham água para beber, e Moisés tocou a rocha e a rocha fluiu água. Agora, se nós olharmos para a cruz, aí nós vemos que iremos prevalecer. Não basta apenas que nós tenhamos um desfrute da pessoa de Cristo, como nossa vida hoje, como as águas que fluíram daquela rocha em Horebe, mas também precisamos olhar para a cruz, para que nós possamos experimentar a obra de Cristo. Amados irmãos e irmãs, aqui nós temos duas grandiosas experiências: a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. A pessoa de Cristo é aquilo que Ele é para nós, como desfrute, como experiência, como vida, como ensinamento. Mas também nós temos que notar a obra de Cristo, aquilo que Ele fez contra tudo que Satanás tinha em nós, contra tudo aquilo que Satanás era em nós, tudo aquilo que Satanás deseja fazer em nós. Aqui nós temos um ponto positivo e um negativo na experiência cristã. O ponto positivo é aquilo que Cristo é, mas o aspecto negativo é aquilo que Ele fez, porque trata com o lado negativo da nossa própria vida, trata com a nossa carne, trata com as nossas fraquezas, trata com aquilo que éramos em Adão, éramos filhos da ira. Como diz Efésios capítulo 2, estávamos destinados à condenação eterna, estávamos debaixo de um governo maldito e satânico, do qual Deus em Cristo nos libertou pela obra da cruz. Ele nos declarou e operou em nós a liberdade, Ele nos fez livres, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou das mãos de Satanás, Ele nos libertou do pavor da morte. Todas essas coisas mostram o lado negativo da experiência da nossa vida, quanto àquilo que nós vivíamos outrora nas garras de Satanás, nos domínios de Satanás, no reino das trevas. Mas Ele fez isso, é a obra de Cristo. Mas também Ele é o nosso desfrute hoje. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa justiça. Cristo é tudo o que nós necessitamos hoje. Aqui em Refidim, nós podemos ver dois aspectos gloriosos da vida cristã relacionada a Cristo: a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Se nós entendermos isso, veremos que justamente nesse ponto é que Deus, pelo seu Espírito, está nos falando agora. Nós precisamos ver isso.
ver aquilo que Cristo é para nós hoje. Será que você consegue ver? Será que você consegue entender a riqueza, a sublimidade, a excelência do conhecimento de Cristo? Irmãos, quando nós lemos Filipenses no capítulo 3, nós podemos ver a partir do versículo 8, quando Paulo diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele queria ganhar a Cristo. Aqui ele não está falando da obra de Cristo, ele está falando da pessoa de Cristo. Ele queria ter Cristo como seu desfrute. E diz assim o versículo 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme ou conformado à sua morte. Aqui já ele não está falando da pessoa, mas ele já está falando de quê? Da obra de Cristo. Olha agora o versículo 14, quando ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós podemos ver aqui duas coisas: o desfrute de Cristo e o desfrute da obra de Cristo. E em muitas passagens nós vamos encontrar Paulo falando sobre isso, o desfrute de Cristo e o desfrute da obra de Cristo. Isto foi o que Deus nos deu, isso foi o que Deus fez em Cristo, e é isso que o Espírito Santo quer aplicar na nossa vida. É isso que ele quer aplicar em mim e em você. Se nós estudarmos a Bíblia assim, nós vamos ver essas verdades em nós, essas verdades estupendas. Isso vai nos libertar de vivermos um cristianismo cheio de obsessão, de enganos, de mentiras. Um cristianismo onde as pessoas cada dia se tornam mais medíocres em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus, em relação à conduta, em relação à fé. Amados irmãos e irmãs, precisamos ser ajudados pelo Senhor na sua palavra. Precisamos ser conduzidos pelo Senhor na sua palavra. Essas são as verdades de Refidim. É isso que o Senhor deseja ministrar a nós aqui. É isso que Ele deseja tocar o nosso coração. Vamos voltar aqui para o episódio de Refidim, lendo Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19, que o Senhor diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Nós vemos o que Amaleque, isto é, o que Satanás pela carne, muitas vezes tem feito a nós. Aí diz: como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos, isto é, os que estavam fracos, que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, isto é, o Senhor nos mostra que Ele está por nós. Então, amados, nesse texto de Deuteronômio, o que vemos é que Deus vai tratar com a carne. Mas vamos olhar primeiro o natural para que depois possamos olhar o espiritual. Em 1 Samuel, no capítulo 15, a Bíblia diz que Deus mandou Saul eliminar Amaleque da face da terra. Nesse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 15, a ordem de Deus era que Saul apagasse a memória de Amaleque na terra. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que Saul foi tolerante com Amaleque. A Bíblia diz que Saul e o povo perdoaram a Agag, que era o rei dos amalequitas e o melhor das ovelhas e das vacas. É interessante que isso é o que eles fizeram, está em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 9. Isso é muito sério. No versículo 13, a Bíblia diz que Samuel veio para poder tratar com Saul. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele disse que executou, ele disse que obedeceu, ele disse que fez tudo conforme a palavra do Senhor. Ele não fez
Porque ele não eliminou, ele não extinguiu Agag, ele não extinguiu o melhor das ovelhas, das vacas, ele foi tolerante com a carne. É isso que espiritualmente significa. Amados, quantos de nós somos assim? Quantos de nós somos pessoas que fazemos provisão para a carne? Quantos de nós somos pessoas que somos tolerantes com o nosso próprio pecado, com aquelas coisas que estão escondidas dentro de nós? O Senhor não agrada disso. O Senhor não deseja isso. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Veja o quanto isso é sério. Foi justamente aqui que Saul pecou, foi na sua tolerância, foi na sua complacência. Amados, irmãos e irmãs, nós não podemos ser tolerantes com a nossa carne. Como diz Paulo lá no capítulo 7 de Romanos, em nós, na nossa própria carne, não habita bem algum. Nós não podemos ser tolerantes, não podemos ser complacentes, não podemos brincar com o pecado. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender. A descrença de Saul cauterizou sua consciência, tornando-o distraído quanto ao pecado. Repentinamente o pecado começa a seduzir aquele que um dia foi um homem de Deus. Veja que Samuel ordena a Saul que aniquilasse os amalequitas. O profeta deu a Saul instruções, dera para ele a palavra de Deus, mas ele não foi obediente. Contudo, quando a batalha terminou, Saul manteve o rei Agag como troféu vivo. Também guardou alguns dos despojos, o melhor do gado, das ovelhas. Saul teve até audácia de erguer um monumento a si próprio em memória de sua vitória. Uma vez mais, vemos na vida de Saul como ele foi infiel quanto à palavra de Deus. Quando Samuel chegou, talvez eu pense que ele não acreditou naquilo que via. O campo de batalha havia se tornado uma grande feira de promiscuidade, de rebelião a Deus. As pessoas ali como se comercializando gado, cada um obtendo o melhor dos despojos para si. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos ser cuidadosos, não podemos ter uma vida cristã misturada com a nossa carne, nós precisamos viver uma vida cristã séria com Deus, nós precisamos ser cautelosos quanto ao testemunho da vida de Deus em nós. Nós não podemos permitir que o inimigo nos engane desse modo como Saul foi enganado. A nossa carne é algo que nós não podemos brincar. Alguns cristãos hoje em dia estão como Saul, estão entregues a toda espécie de desobediência. Muitos não têm compreendido verdadeiramente o significado de viver uma vida separada para Deus. Muitos cristãos chegam a uma situação como essa de Saul porque não são diligentes, não são cuidadosos, são levianos. De acordo com a palavra de Deus, é aqui que o ocultismo, é aqui que as obras das trevas ganham raízes. É quando nós não somos sérios no tocante à nossa carne. É quando nós fazemos provisão para a carne. Veja que Samuel diz para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. E aquela rebelião, aquela desobediência à palavra de Deus, aquela provisão para a carne era como pecado de feitiçaria. Isso é ocultismo. Muitas vezes, essa artimanha satânica, essa feitiçaria, essa ilusão maligna começa a apropriar-se da nossa carne, porque nós não temos andado em conformidade à palavra de Deus. Como disse Samuel a Saul em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e porfiar é como a iniquidade e idolatria. Que sejamos cuidadosos, que sejamos tementes a Deus, que nós nunca venhamos brincar com a carne, que sejamos circunspectos com relação ao testemunho de Deus, que sejamos tementes à palavra de Deus, que sejamos cuidadosos quanto ao operar do Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que essas lições de Refidim
fale alto ao nosso coração. Que Cristo e a obra de Cristo sejam evidentes no nosso viver, a vida cristã dia após dia. Se nós deixarmos Cristo e se nós tirarmos os olhos da obra de Cristo em nós, com certeza faremos provisão para a carne, estaremos derrotados. Que Deus nos guarde pelo seu falar ao nosso coração.